Olá, meus irmãos! Foi o apóstolo João que recebeu a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que escreveu as 7 cartas à igreja da Ásia Menor. Foi ele que destinou para cada liderança e para cada cidade a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo falaremos sobre a igreja de Filadélfia. Para você não perder nenhum de nossos vídeos, aqui embaixo já vai se inscrevendo, aperta o sino de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Compartilha para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas citada na Bíblia, no livro do Apocalipse, por causa da carta à igreja de Filadélfia, registrada no texto bíblico. Aquela igreja ficou conhecida por todos os cristãos como um exemplo de fidelidade ao nosso Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ficava localizada na cidade de Filadélfia, na província romana da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão de culturas gregas entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas por conta da região vulcânica onde estava posicionada, a cidade sofria muito com terremotos, inclusive entre o ano 17 depois de Cristo, Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. Esses detalhes históricos são importantes diante do texto bíblico, porque na carta à igreja de Filadélfia há várias referências diretas às questões enfrentadas pelos habitantes daquela cidade. Introdução da carta à igreja de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia começa com uma saudação da parte de Cristo. A saudação foi destinada ao anjo da igreja, que era o líder representante local naquela época, na comunidade cristã. Em seguida, Cristo se identificou como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Essa autodescrição de Cristo enfatiza sua santidade, a sua veracidade e a sua autoridade absoluta. Jesus Cristo é aquele que possui a chave de Davi. Isso quer dizer que ele é aquele em quem finalmente se cumpre todas as promessas messiânicas. É o único que tem o poder de abrir a porta do reino de Deus para o homem. Essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica daquela cidade, que insistia que somente os judeus que pertencia ao povo de Deus. Mas, ao falar à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo deixou claro que a segurança de sua salvação não estava sob a autoridade do julgamento judaico, mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Elogio à igreja de Filadélfia. Após a informação que as questões da salvação são deliberadas por aquele que é inteiramente santo e verdadeiro, a carta à igreja de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo. Por isso, na carta, ele próprio diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor,
pelo Deus. Havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente ao Oriente. Isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta e, como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade. E mesmo diante os cenários e da oposição daqueles que eram inimigo da obra do Senhor, Filadélfia não se negou, não negou o nome de Cristo, guardou a sua palavra. A igreja de Filadélfia era pequena, insignificante aos olhos humanos, mas era grande aos olhos do nosso Senhor. A perseguição à igreja de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia tinha como um pano de fundo o ambiente adverso que os crentes daquela cidade tinham de enfrentar. Na carta, Cristo disse que estava ciente da oposição daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Assim como os crentes da igreja de Esmirna, os crentes de Filadélfia, também estavam sofrendo por perseguição por parte dos judeus que viviam ali. Qualquer um que se convertesse ao cristianismo era identificado como um herege e apostato da fé diante do judaísmo e impedido de frequentar as sinagogas. Os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus, mas a carta, o Senhor disse que na verdade eles eram mentirosos e que aquela Assembleia era uma sinagoga de Satanás, pois servia como instrumento nas mãos do inimigo para destruir a obra do Senhor Jesus. Ainda disse que havia de fazer com que os opositores reconhecessem que aquela igreja era mesmo o objeto do seu amor divino. Diante desse cenário, Cristo também garantiu que, assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra da perseverança, ele também guardaria aquela igreja da hora da aprovação. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado, Deus seja glorificado, que o nome do Senhor possa ser na sua vida glorificado cada dia mais.